Ó, pega uma, tá? E passa pro amigo do lado. Pode passar a caixa, tá? Eu não vou ficar passando para todo mundo. Aí. Muito bem. Essa bala é para adoçar vocês, porque a palavra de agora vai ser dura, certo? Tio Thelma e tio Luiz escolheram o tio com a cara mais feia para poder trazer essa palavra, tá? Porque agora a gente vai falar sobre o caráter do professor, tá? Não montei essa palavra pensando em nenhum de vocês, ok? Então, se tocar no coração, depois a gente pode conversar, mas eu não estava pensando em vocês quando eu montei isso aqui, ok? Caráter é algo muito importante, tá? Um professor, aquele que está ministrando com as crianças, um discípulo de Jesus, ele precisa ter caráter. Ele precisa ser alguém aprovado por Deus. E aí eu vou começar com uma pergunta. Por que que você está aqui hoje, nesta reunião, participando de um treinamento de professores? Quem é que arrisca uma resposta? Por que que tu está aqui hoje? Por que que tu veio até aqui? Por que que tu trabalha com as crianças? Alguém arrisca? Para cooperar? Cooperar com quem? Eu vou dificultar as coisas, tá? Com a igreja, com o ensino das crianças, com a edificação das crianças. A gente aprende, ok. A gente coopera principalmente com o Senhor nesse trabalho. Então, se eu estou aqui sabendo disso, sabendo que eu coopero com Ele, eu estou fazendo a coisa certa. Mas se eu estou aqui porque eu não fui aceito no louvor, aí eu estou fazendo a coisa errada. Se eu estou aqui porque eu não achei mais nenhum lugar para servir, eu estou fazendo a coisa errada. Por quê? Porque a obra do Senhor, Ele coloca a carga e a gente tem que dar prioridade a essa carga que Ele coloca sobre nós. Mas se eu estou aqui e o meu coração não está aqui, não era para eu estar aqui. Consegue entender isso? Né? Se eu estou aqui forçado, se está sendo na força do meu braço, muitas vezes é porque não é o que o Senhor tem para mim. E aí eu preciso buscar o que o Senhor tem. Por quê? Porque se eu estiver aqui na força do meu braço, eu posso acabar fazendo as coisas de qualquer maneira. E não é o que o Senhor quer. O tio Telmo falou ali do esmeril, do esmere-se no fazê-lo. É o fazer com vontade. A pedra do esmeril, ela vai diminuir com o tamanho conforme ela afia as facas. O que é isso? Ela está se gastando. Nós, professores de crianças, se temos um chamado, temos um serviço de servir as crianças, a gente precisa se gastar. Deixar que o Senhor nos gaste. Deixar que Ele desgaste a nossa vida. Eu preciso chegar lá no céu bem moído pelo Senhor. É como se eu chegasse lá e o Senhor olhasse, tu te gastou pelo trabalho. Imagina que alegria Jesus nos receber e dizer, olha que bênção que foi o teu trabalho lá sobre a terra. É diferente se eu chegar lá intacto. Cheguei lá por misericórdia. Mas eu cheguei lá assim, Senhor, eu estava cansado, foi difícil dar aulinha. Às vezes tinha que acordar domingo de manhã, eu achei melhor ficar em casa. Eu acho que tem uns que vão chegar no céu, o Senhor vai dar um travesseiro. Ó, toma, vai dormir, porque lá na terra, meu Deus do céu, o tempo que eu te dei lá, tu não dormiu o suficiente. Então, às vezes o professor, ele vai ter que acordar mais cedo, ter que dormir mais tarde. Às vezes ele vai ter dor na mão, porque ele vai ficar recortando coisas, né? No retiro de Páscoa que a gente vai ter agora, a gente tem turmas grandes. Às vezes a preparação do material da Páscoa exige bastante. E aí a gente vai lá, recortar coisa, colar coisa, grampear coisa, e acaba a folha, e aí recorta outra coisinha. Aí eu quero botar um coelhinho na coisa, aí eu tenho que procurar a imagem do coelhinho e colocar ali. Tudo isso é trabalho, é desgaste. E se eu não estou a fim de passar por isso, eu vou fazer de qualquer maneira. E Deus não quer isso de nós. Ele quer o 100%. Ele quer que eu vá além dos limites. Ele quer que eu realmente me gaste por aquilo ali. Eu fui com a Débora esses dias, a gente assistiu um culto num local e eu sou muito observador. E aí a irmã que estava no louvor,
Ela fez todo o louvor, ela participou de todo o louvor na hora do culto. Estava lá, louvando e tal. Quando acabou o louvor, foi começar a palavra, eles separaram as crianças para a aulinha. A irmã foi, saiu do louvor e foi dar aulinha para as crianças. Ela ajudou no louvor, depois ela foi para a aulinha. Às vezes, se algum de nós tem mais de um trabalho, a gente acaba deixando umas coisas. Não, hoje eu estou no louvor, eu não vou... Eu bato no louvor, né? O louvor é o nosso desafio, né? A gente perdeu muitos profs pro louvor. Por quê? Porque era o objetivo. Alguns adolescentes. Porque era o objetivo deles, era participar do louvor. E não está errado nisso. É a carga que o Senhor coloca. Só que eu preciso saber. O que o Senhor colocou? É ensino? Esmere-se no fazê-lo. Eu preciso ensinar com dedicação. Então, se alguns de nós, às vezes a gente tem duas coisas concorrendo ali, a gente geralmente não opta pelas coisas das crianças. Seguido, como a gente está em todas as escalas, em todos os grupos, a gente fica sabendo dos bastidores de todas as turmas. É muito fácil acontecer assim. Tem um professor na escala, de repente ele manda um recado. Hoje não posso ir. Manda hoje. Hoje não posso ir. Por quê? Porque tem o aniversário do fulano. Porque não é nem velório de ninguém, né? Que era algo mais sério. Mas é alguma festa, alguma coisa. Lá na Zona Sul, a gente ontem teve uma vigília. E a gente avisou para alguns profs lá para não participarem da vigília ou, se participarem, saírem antes. Para quê? Para que hoje estivessem aqui. Para que honrassem o trabalho com as crianças. Às vezes a gente acaba honrando outras coisas e não o trabalho com as crianças. Por isso que eu tenho que ter convicção do que eu fui chamado. Para que eu fui chamado? Qual é a extensão? Até Paulo fala a profundidade, a largura, a altura, para eu saber aonde eu me encaixo na obra do Senhor. Se eu tenho convicção, fui chamado para o trabalho com as crianças, então eu vou ser o melhor professor que eu puder. Não é o melhor dos outros, mas é o melhor que eu puder. O melhor que eu conseguir para chegar no céu e realmente não ter que baixar a cabeça diante do Senhor. Baixar a cabeça assim envergonhado, né? Senhor, me desculpa, eu estava muito cansado. Imagina que vergonha chegar diante dele e falar isso. Eu estava cansado, Senhor, me desculpa. É diferente quando eu me esforço, quando eu faço. E ainda fazendo tudo, a palavra fala. Vocês fazem o mínimo porque são servos inúteis. Mesmo fazendo tudo, ainda é nada. Então a gente precisa buscar aquele esforço, dar aquele gás, porque isso vai honrar o nosso Senhor. Então eu estou ensinando, eu vou fazer com qualidade. Como a gente trabalha com crianças, é muito importante o trabalho visual. A gente tem os materiais, mas tem partes do material que nós temos que confeccionar. Um cartaz, alguma coisa. O cartaz, ele diz muito da minha preparação. Se eu chego numa sala e tem uma cartolina escrita só com um pincel que eu fiz na hora, não representa muito do meu esforço. Porque às vezes eu peguei o que tinha e fiz ali. É diferente se eu estou em casa e consigo fazer um material com qualidade. Na escola, eu tinha uma professora que ela ensinava a gente a botar a régua e fazer as linhas na cartolina. Aí tu faz, depois tu apaga as linhas e aí tu apresenta um trabalho reto, né? Se tu trazia um trabalho torto, a professora falava, está subindo a ladeira, ou está descendo a ladeira. Quando a gente vai apresentar algo para as crianças, trazer um material, é importante ele estar bonito, ele estar bem feito. A gente usa muito fundo aqui também. Quando colocar um fundo, cuidar para não deixar o fundo amassado, por exemplo. É um detalhe que a gente pode cuidar. Botei o fundo, aí eu dou aquela... Eu deixo ele lisinho, eu deixo ele bonito, eu deixo ele bem enquadrado. Para quê? Para ficar visualmente bonito. Eu tenho que imaginar que na minha aula vai abrir a porta e Jesus vai entrar e sentar com as crianças. Sirvo a Jesus de qualquer maneira? Faço qualquer coisa para Jesus? Não, faço o melhor. Então, se eu estou servindo as crianças e quando eu sirvo as crianças eu sirvo o Senhor, eu tenho que dar o meu melhor ali. O meu trabalho tem que ser excelente. Não precisa ser perfeito, porque perfeito é o Senhor, mas ele tem que ser excelente no melhor que eu posso. Eu tenho que sair da aula pensando assim, fiz o meu melhor. Pode não ser o melhor comparado ao outro, mas eu fiz o meu melhor. Eu me esforcei, eu me gastei, eu realmente treinei. Eu aprendi que um grande amigo que nós temos é um bom caderno.
Por quê? Porque a gente vai num culto, tu vai ouvir uma palavra, às vezes o Senhor fala ali e eu registro. Ou então tu está em algum outro momento fazendo alguma coisa, o professor normalmente ele observa todas as coisas e dessas coisas às vezes vêm ideias para a aula. Anota. Ontem eu estava tomando banho e o Senhor me deu uma palavra que eu já anotei. Eu não sabia eu não sabia o nome do personagem, mas eu sabia a história da palavra. Então eu anotei para depois pesquisar. Então o Senhor vai falar constantemente. Ele sempre fala. Nós é que nem sempre ouvimos. Então se eu tenho um caderno, eu posso registrar essas coisas que o Senhor vai me falando. E se eu começo a minha preparação da aula na segunda-feira, eu vou ter todos esses dias para Deus me falar coisas. Às vezes eu estou com os irmãos e o Senhor fala uma coisa através do irmão. Isso eu podia usar na minha aulinha. Tal coisa, eu podia usar na minha aulinha. A gente tinha um professor aqui que ele não está mais congregando com a gente, mas sempre que tu via ele no culto, às vezes ele estava com um objeto estranho assim no culto, alguma coisa diferente. Tu sabia que ele ia dar aula naquele dia. Por quê? Porque ele trazia algo, ele vinha com alguma preparação. Às vezes era um cacho de uva, às vezes um travesseiro, era alguma coisa que tu, mas o que é isso, né? Era para a aula dele. A gente precisa ser assim. Tu precisa estar em casa, tu está tomando café e tu, meu Deus, aquilo ali, já arranca a TV da parede e traz para o culto, né? Por quê? Porque tu teve uma ideia para poder usar na aula. A gente só consegue improvisar com qualidade se a gente treina bastante antes. A gente precisa treinar as falas, treinar a movimentação. Tem histórias que a gente precisa chegar no clímax da história. Eu preciso aprender como fazer, como conduzir para chegar naquele clímax ali. Eu preciso aprender a como envolver a vida das crianças. Às vezes eu vou precisar dar sustos neles no meio da aula para poder chamar a atenção deles. Aí, de repente, eu estou falando baixinho e eu grito no meio da aula. E aí as crianças dão aquela... Elas despertam para aquilo ali. Ou eu puxo algum elemento, alguma coisa que está escondido dentro da sala. Tudo isso são ideias que o Senhor vai nos dar enquanto a gente está fazendo a preparação. Então eu preciso ter essa vida que eu estou buscando fazer o melhor para o Senhor. Aí tem alguns pontos aqui. Um deles é ser bem-nascido. Tem uma ministração no Moacir que fala desse bem-nascido e o consagrado. A gente precisa ser discípulo de Jesus para poder dar aulinha. Esse é um ponto, assim, inegável. Temos que ser discípulos. Se nós somos discípulos, a gente tem um compromisso, a gente tem um pacto com o Senhor, a gente tem um pacto com as crianças, porque eu vou oferecer o melhor para eles. Tá? A gente falou que a palavra de Deus é alimento, eu preciso oferecer o melhor alimento para as crianças. O melhor. E eu só vou conseguir oferecer o melhor se eu buscar esse melhor na palavra. Então, quando a gente entra na escala para dar aulinha, eu vou me consagrar para dar o melhor. O consagrar é isso, eu estou me dedicando ao Senhor para que o Senhor, através da minha humilde e miserável vida, me use para abençoar a vida das crianças. Não é pouca coisa. A gente não pode menosprezar o trabalho com crianças. É um trabalho muito digno. E aqueles que ministram a palavra, eles estão ministrando diretamente a palavra de Deus. Então, olha a responsabilidade que está sobre nós. E se eu falo uma coisa que está fora da palavra? Se eu trago um conceito errado? Ou pior, se eu ensino uma coisa que está na palavra e não vivo, as crianças não enxergam na minha vida aquilo ali que eu estou ministrando. Eu falo de ser paciente e eu sou um tio que está sempre xingando as crianças. Sempre brigando. Aí as crianças um dia vão levantar a mão e vão dizer, desculpa tio, mas tu não vive o que fala. Olha que peso isso. E as crianças de 10 e 11 são capazes de dizer isso pra gente. Então a gente precisa cuidar. Nossa vida tem que estar de acordo com aquilo que nós pregamos da palavra. E nós temos que conhecer a palavra, ter intimidade para poder pregar isso. Amém? Eu estou vendo uns rostos apavorados. Mas o Senhor, Ele nos dá graça, Ele nos ajuda em tudo que nós precisamos. É a força dEle, a gente precisa depender dEle para que Ele nos conduza a tudo isso. Bom, se eu tenho convicção do que o Senhor me chamou, se eu sei que Ele me colocou nesse trabalho para servir as crianças, e eu vou servir com o melhor empenho, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Por que
que quando nós colocamos a escala, demora tanto tempo para ela ser preenchida? Quem é que consegue me responder essa pergunta difícil? A gente larga a escala no grupo e a escala fica. Às vezes a escala me telefona, Luiz, ninguém botou o nome. E aí eu digo, calma escala, alguém colocará o nome. Outra pergunta antes de vocês responderem essa. O que vocês acham que acontece quando chega o dia da aula e ninguém colocou o nome na escala? Tio Luiz vai lá dar aula. A aula acontece. Ou a gente junta com outra turma, ou a gente pega um professor de outra turma que se dispôs a participar, ou a gente chama o tio Telmo para dar aula. Então a gente, de alguma maneira, a aula acontece, tá? O Senhor é misericordioso e faz com que ela aconteça. Só que pelo número de professores que a gente tem nas turmas, não era para nunca ficar sem uma aula. Nunca. Se eu estou fazendo o melhor para o Senhor, por que quando sai a escala, na hora eu já não corro para colocar meu nome lá? A palavra fala que eu vou receber um galardão se eu oferecer um copo d'água para um profeta. Eu vou receber o mesmo galardão que o profeta. Agora imagina o galardão que nós vamos receber por ministrar quase toda semana com a vida das crianças. É muito galardão. A gente nem sabe o que Deus vai nos dar de recompensa por causa disso. Mas o que eu faço? Eu vou deixando a escala, eu não atuo, eu deixo que outro coloque o nome primeiro. Deveria ser o inverso. A gente deveria largar a escala e os professores se baterem para colocar, tu de novo! Deveria ser assim. Mas é o contrário. A escala fica, a escala fica, a escala fica. Não era para ser assim. Então a gente precisa se esmerar. O se esmerar é participar. E aí tem uma frasezinha que eu anotei que é assim, ó. A maestria exige esforço deliberado e concentrado. O que é essa frase? Para eu chegar no nível de excelência, eu tenho que fazer muitas vezes um esforço treinando aquilo ali. Então, se eu quero dar uma aula perfeita, e esse pode ser um objetivo nosso, pode ser um alvo nosso, eu quero dar a aula perfeita. O que eu preciso fazer antes, além da preparação? Dar muitas aulas. Muitas aulas. Quanto mais aulas eu der, melhor eu vou ficando. Por quê? Porque o Senhor vai me usando, vai me capacitando, eu vou tendo menos medo na hora de dar uma aula. Eu vou aprendendo coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Tem turmas que se a gente agitar muito a turma, eu perco o controle da turma. Tem turmas que eu preciso motivar para que elas venham comigo. Então, eu só vou aprender isso dando aula. Quanto mais aula eu der, melhor eu fico. Eu fico mais treinado, é como qualquer esporte. Quanto mais eu treinar, mais habilitado eu fico naquele esporte. Então, quando surgiu uma escala, meu conselho, coloquem um nome. Tentem todo mês estar ali participando. Porque o senhor vai treinando, vai trabalhando. O processo de treinamento, ele fica mais curto. Eu aprendo as coisas e aí eu consigo colocar em prática. Então, o Senhor, Ele quer nos capacitar para toda boa obra. Para todo bom propósito. E é através do treinamento. Treinamento exaustivo. Para quem serviu no quartel, tem uma parte do treinamento físico. O treinamento físico é exaustivo. Para quê? Para sempre tirar o máximo daquela pessoa. A gente precisa preparar uma aula nesse nível. De que eu estou me preparando, eu estou me capacitando. Não, eu não estou descansando, eu estou indo atrás. Eu estou correndo, eu estou buscando a vontade do Senhor. Eu estou deixando o Senhor direcionar, o Senhor falar. Então a escala, quando ela sai, eu não posso pensar nas outras coisas, né, da minha vida. Assim, meu Deus, e agora? Como é que a escala vai encaixar dentro da minha vida? A escala, se eu tenho convicção de que fui chamado, ela precisa ser uma prioridade. Ah, não posso ir nas outras coisas? Pode, mas precisa estar tudo ordenado. Se eu tenho tudo ordenado, aquilo ali vai cooperar na obra do Senhor. Vida ordenada. Ordenada. Então, todas as coisas, eu tenho lugar para tudo. Lá em Eclesiastes fala, há tempo para todo propósito. Tempo para fazer todas as coisas. Só que tem que estar ordenado. Tem que estar dentro do tempo de Deus. Então, eu pego lá, de repente, a minha agenda do mês e eu programo. Esse mês eu vou em 3 casamentos, em 1 retiro, entrar na escala em tal momento. Tem alguns que às vezes tem a escala do trabalho, pode tentar fazer ela se adequar junto ali com a escala do serviço. A gente pode fazer isso.
Ou então eu preciso cuidar para que eu não coloque outras coisas que concorram. Às vezes o evento sou eu que estou querendo ir naquele outro evento. Porque é muito mais fácil ir em algum lugar do que ficar um tempo preparando a aula. Se a aula leva uma semana para se fazer, durante uma semana acontece muita coisa. E é fácil priorizar outras coisas ao invés da preparação. Então eu preciso cuidar o que é prioridade e colocar essa prioridade diante do Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor é bom, tá? Então não se preocupem. O Senhor, Ele nos ajuda, nos fortalece, a força vem dEle. Aleluia. Bom, eu anotei aqui duas coisas que eu acho que às vezes nos atrapalham na hora de participar das aulas, tá? Uma delas é o descompromisso, tá? Então, quando eu sou descompromissado, isso acaba refletindo sobre a escala e sobre o meu trabalho. Renan, tu consegue botar para mim ali Jeremias 48, 10. Quem puder pode abrir. Jeremias 48, 10. Então ele diz, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu acho esse versículo tão forte quanto o do pecado, aquele que o pecado há de achar. Tá? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se eu fizer de qualquer maneira, eu estou sendo maldito. E é a palavra que está me dizendo isso. Então não posso fazer de qualquer maneira. Tá? Preciso fazer com dedicação. Preciso fazer com esmero. E aí cada um de nós pode pensar, como eu tenho feito? Tem sido com dedicação? Se não tem, ainda é tempo de acertar isso. Essa palavra não é para que a gente saia daqui chorando para voltar para nossa casa. Mas não, para que eu pense, se está errado alguma coisa, eu posso corrigir. Até o Senhor voltar, a gente tem tempo de corrigir. Só que como a gente não sabe quando ele vai voltar, eu preciso corrigir agora. Esse é o tempo de corrigir. Esse é o tempo de ter uma nova mentalidade. Agora, o Romanos 12, 7, não precisa botar, esse é o do esmere-se no fazê-lo. Então eu vou fazer com toda essa dedicação e vou fazer comprometendo o meu próprio corpo. Eu estou me esmerando, eu estou me gastando por aquilo ali. Então, às vezes é abrir mão do sono, abrir mão do descanso, abrir mão do conforto. Essas coisas concorrem com a excelência do nosso trabalho. Se eu pensar só no meu conforto, eu não vou fazer o trabalho bem feito. Às vezes é fazer, enquanto o pessoal, eu estou no meu quarto fazendo a preparação da aula, enquanto o pessoal está lá na minha casa comemorando, ou está junto, reunido. Às vezes eu tenho que abrir mão de algumas comunhões para estar fazendo a obra do Senhor. É difícil? É. Vai concorrer com outras coisas? Vai. Mas eu preciso sempre optar. O que eu devo fazer? Buscar no Senhor essa direção do Senhor. Então eu posso pensar, tenho me gastado na obra? Tenho me dedicado a isso? E o principal, eu faço isso por amor ao Senhor e aos pequeninos? Ou eu faço para agradar o tio Thelma, a tia Luísa, e a tia Débora? Para quem que eu estou fazendo? Estou fazendo para o Senhor? Estou fazendo por amor às crianças? Estou querendo cooperar na vida deles? Ou é para dizer para alguém que não, eu fiz e está tudo bem? Para quem que eu estou fazendo? É um bom termômetro para nós. Agora, bom, então, se eu sou descompromissado com as coisas, eu posso acabar fazendo de qualquer maneira. Né? Então, eu não tenho compromisso. Às vezes, o professor ele pode não ter compromisso com os horários. A gente precisa cuidar muito dos horários, porque o horário fala de como a gente é. Eu tenho que ter um bom testemunho. O testemunho eu mostro nos horários. Imagina que eu convido vocês para almoçarem lá em casa e vocês se atrasam. E alguém que está lá almoçando junto, a pessoa fala, mas o fulano, ele sempre se atrasa. Isso é um bom testemunho? É péssimo. Péssimo. A melhor coisa era a gente poder perguntar para os nossos amigos, né? Como é que eu sou no horário? Perguntem para os irmãos do grupo que vocês estão juntos. Como é que eu sou no horário? Me define. Tem uns balançando a cabeça que não dá para fazer isso. Me diz aí, como é que eu sou nos horários? Me diz aí como é que eu sou comprometido. Quando as pessoas pedem uma coisa para a gente sempre esquece.
É uma coisa para se pensar. Se eu sempre esqueço porque a minha cabeça está cheia de coisa, eu preciso de um caderno para anotar. Não esquecer tal coisa. Lembrar tal coisa. Quem é mais tecnológico pode usar o celular. Bota um lembrete ali. Não esquecer compromisso com fulano. Devolver o livro do fulano. Né? Eu preciso me organizar. Se eu tenho dificuldades, a tecnologia pode me ajudar nisso, a superar. Mas eu preciso ter a iniciativa. Eu preciso querer a mudança. Então, façam esse exercício. Procurem os irmãos mais próximos de vocês e pede para essa pessoa te definir. Pede para ele te definir. E se tu quer saber como é que tu está fisicamente, pede para uma criança te desenhar. E te prepara, né? Será que eu estou acima do peso? Aí, desenha o tio aí. Aí vão desenhar uma bola, né? Bah. Mas pede para os amigos te definirem. Pede para o discipulador falar o que ele acha da tua vida. Alguns de vocês aqui são solteiros. Acredito que alguns querem casar. Para casar, alguém vai ter que achar que vocês são a melhor opção. E vocês precisam ser a melhor opção. Precisam. Quando a gente quer casar, o outro vai avaliar a gente. No início ele pode estar só apaixonado, mas um dia ele vai ficar olhando. Não, mas marquei com ela, ela não veio, meia hora. Aí passa 1 hora, ela chega. Desculpa, me atrasei um pouquinho. 1 hora! Não quero mais compromisso. Oi? Essa questão de horário, eu nunca me esqueço. Que eu aprendi, um professor meu de seminário, ele dizia assim, quando eu marco um horário e você chega meia hora ou 10 minutos depois ou 15, não avisa, você está me falando que o meu tempo não tem valor. Isso me marcou tanto e eu não tenho problema com horário, porque eu fui educada pelo meu pai assim. Mas isso é uma verdade. O horário é importante. Sim, sim. É um testemunho da nossa vida. Sim. Então, já pensou se a gente marca aqui, vocês chegam agora 2 horas depois. Vocês estão dizendo assim, isso que vocês estão fazendo aqui não é tão importante. Às vezes tem coisas que a gente se atrasa, acontece mesmo. Nós vimos vindo e tinha um engarrafamento. Mas até isso a gente tem que prever. E uma coisa é quando acontece de vez em quando, e é diferente quando acontece sempre. O sempre entra no nosso caráter. O fulano sempre está atrasado. Entrou no nosso caráter. Quando é de vez em quando, aconteceu alguma coisa. Meu Deus, não chegou no horário, a Samara morreu, né? Alguém vai pensar assim, meu Deus, não chegou no horário, ela sempre chega antes. Imagina o testemunho que é quando as pessoas veem o lado positivo da nossa vida. Não, o Luiz é compromissado. Não, o Luiz posso contar com ele. O Altair, eu posso contar com o Altair, que ele está sempre me ajudando. Então, é diferente quando a gente tem um bom testemunho, tá? Aí, outro ponto importante é o reconhece a autoridade. Todos nós aqui estamos debaixo de autoridade. A gente precisa prestar contas a alguém. E eu preciso reconhecer essa autoridade. Eu preciso saber que existem vidas acima da minha. Que essas vidas eu preciso responder a elas. Então, o professor, ele não vai fazer as coisas pela cabeça dele sem prestar contas a ninguém. É um trabalho que ele deve submeter ao discipulador, submeter à liderança das crianças. Então, eu preciso estar debaixo da autoridade do presbitério, debaixo da palavra que o presbitério traz para a nossa congregação. Por isso eu preciso conhecer a palavra, conhecer aquilo que os irmãos têm ministrado entre nós. Tudo isso faz parte desse meu caráter e de eu reconhecendo as autoridades. Eu estou me submetendo. A liderança da equipe marcou reunião, eu preciso prestar contas. Se eu não vou poder ir, eu preciso avisar. Preciso prestar contas ali também. Tá? Então, sempre informar, sempre dizer o que está acontecendo contigo. Pedir ajuda quando tiver com dificuldade. Às vezes, alguns deixam para última hora para pedir uma ajuda. Quanto antes eu pedir, mais tempo a gente tem para resolver o problema. Então, eu preciso estar sujeito às autoridades. Esse trabalho, apesar de algumas vezes a gente ficar sozinho dentro da sala,
ele não é um trabalho sozinho, ele é um trabalho de equipe. Então nós precisamos ajudar uns aos outros, ok? Uma coisa que agora eu pensei, eu nunca vi vocês fazerem isso aqui, tá? Mas, por exemplo, o celular hoje em dia está com a gente sempre. A gente vai com ele para a sala. Se, por exemplo, eu estou dando aula e toco o meu celular e eu saio para atender, eu estou dizendo para as crianças que é mais importante a minha ligação do que a aula que eu estou ministrando na vida delas. Então é uma coisa para cuidar também. Se eu fico saindo da sala para fazer outras coisas, as crianças vão perceber que para mim não é importante, que aquilo ali não é importante para mim, tá? Então precisamos cuidar. São pequenos detalhes que a gente tem que cuidar para estar sempre alinhado com o Senhor, com o propósito dele. Bom, falei um pouquinho do descompromisso e agora vamos abrir em Juízes 11. Aqui seria um compromisso com coisas erradas, tá? Juízes 11. Juízes é um livro muito bom para a gente ver homens que foram muitas vezes no seu braço. Pessoas que fizeram a coisa por conta e acabaram fazendo errado. Juízes 11, 29. É o Jefté, famoso Jefté. Desculpa. Juízes 11, 1. 11, 1. Não, tá errado. Juízes 11, 29. Oh, desculpa. 11, 29. Todo o capítulo 11 é a história de Jefté. A partir do 29 vai falar de um voto que esse camarada fez, tá? Então fala ali, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e passando por Mispa de Gileade foi até os filhos de Amon. Amon são os inimigos. No 30. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha o que ele está falando. Ele está combinando com o Senhor assim, ó. Senhor, se tu me der os meus inimigos, se eu vencer eles, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que me encontrar, eu vou matar e te oferecer em sacrifício. Olha que voto legal o cara fez, né? Fez esse voto. Aí, e no 29, que a gente leu antes, fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele era um cara ungido, ele tinha o Espírito de Deus. E ele fez esse voto. 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite. 20 cidades ao todo. Ele venceu sobre 20 cidades. E até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Então esse cara venceu sobre 20 cidades. Derrotou muito inimigo, tá? Uma grande vitória. 34. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor, não posso voltar atrás. E ela lhe disse, meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez. Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai, que me seja concedido isto. Deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo, vá. Deixou-a ir por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Então, olha só, história trágica. Um homem com o Espírito Santo, selado por Deus, teve uma vitória diante dos inimigos grande. Mas ele negociou a vida da filha, por causa desse compromisso aí que ele tinha feito com Deus. Partiu da cabeça dele,
Deus pede nos livros anteriores que não se sacrifique filhos. Ele mesmo assim, contra isso, ele fala assim, eu vou oferecer uma pessoa. Só que quando ele volta, é a filha que veio receber ele. Ela veio cantando, tocando um tamborim, porque o pai tinha vencido. E aí ele, minha filha. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes, nós, por compromissos que nós criamos, nós estamos arriscando a vida de filhos espirituais. Às vezes a gente cria compromissos que o Senhor não mandou, e porque nós temos o Espírito Santo e somos o Senhor, achamos que é um compromisso válido. E aí estamos arriscando vidas, comprometendo pessoas que não têm nada a ver com a minha história. E trazendo morte espiritual para famílias espirituais que nós temos. Olha que sério é isso. Que pesado é isso. A gente precisa cuidar aquilo que a gente faz de compromisso lá fora. Porque senão eu estou comprometendo coisas aqui dentro. E coisas onde o Senhor estiver me usando. Então eu tenho que ter clareza da vontade do Senhor em todas as áreas da minha vida. Não pode existir nada na minha vida que eu esteja comprometido com as trevas. Nada. Nada. E tem coisas das trevas que elas são muito sutis. E eu preciso ter discernimento espiritual. Eu preciso ser maduro para entender essas coisas e não me comprometer com elas. Vocês entendem isso? Eu preciso estar em sintonia com o Senhor para poder ser usado e aprovado por Ele. Para chegar no grande dia e receber uma coroa lá de glória que o Senhor vai me dar. Olha que honra, olha que presente a gente vai ter. Só de chegar no céu já seria maravilhoso. Mas o Senhor ainda fala que tem galardão para nos dar. Por sermos obedientes à sua palavra. Então, compromisso com a palavra, compromisso com os pequenos. Uma vez os discípulos estavam disputando qual deles parecia ser o maior. Jesus pegou uma criança, colocou no meio e falou, está aqui. Quem quiser ser o maior, seja como uma criança. A criança é o exemplo, é o padrão. Então, nós servimos aquele que é maior no reino dos céus. Estamos servindo a eles. Não pode ser de qualquer jeito. Amém? Aleluia. Uma coisa que eu anotei aqui, né? Para a gente terminar, abre 2 Timóteo 2,4. Aleluia. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então nós somos soldados desse exército do Senhor e precisamos agradar ao Senhor. Ele nos chamou para esse trabalho. Então eu não vou me envolver com coisas que não venham dele. Vou discernir as coisas e vou fazer o que ele está mandando. Às vezes fazer menos coisas eu faço com mais qualidade. Olhem para a agenda de vocês e se tiver muita coisa, tirem aquilo que não é essencial. E deixem o essencial. O essencial é o que faz a diferença. O essencial mostra que eu sou comprometido com o Rei dos Reis e não comprometido com a minha vida terrena somente. Então, todos precisamos de discernimento para fazer isso. Tá? Todos temos áreas que nós podemos abrir mão para poder focar naquilo que é eterno. Amém? Aleluia. Lá em Isaías, tem um momento que Deus fala para eles assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí o profeta fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a nossa resposta hoje. A gente vai orar e que Deus nos conduza para isso. Né? Se tu viu na tua vida que tem áreas que tem que mudar, glória a Deus, porque Deus quer mudar. Todos nós temos áreas que o Senhor quer mudar. Senão a gente já estaria lá com Ele. Todos nós temos áreas. Então vamos deixar o Senhor, que é perfeito, nos aperfeiçoar, nos lixar ali no esmeril santo de Deus. Tá bem? Luia, vamos orar? Quer falar, tia Luísa? Só antes da gente orar, deixa... Renan, abre para mim o... Essa foi uma palavra muito importante para nós, né? Para nós todos. Durante a pandemia, a nossa equipe mais ou menos que se dispersou, né? E muitos ficaram e outros foram até para outra cidade. Então, agora nós temos que trabalhar uma equipe bem cooperadora, né? Que está pronta
a cooperar. Isso tudo que o Luiz falou, a gente assina embaixo, né? E eu vejo que às vezes, assim, a dificuldade que às vezes a gente tem, nós estamos agora 8 e 9, como eu estava falando, tendo o objetivo de ajudar as crianças a amarem a palavra de Deus. E 8 e 9 já conseguem amar, conseguem ter um hábito de leitura da palavra de Deus. Claro, os pais deveriam ajudar, né? Mas precisam já começar a ter esse hábito de ler a palavra de Deus por si só, e também orientados pelos pais. Mas nós podemos ajudar. Mas às vezes a escala fica tão longe de alguns, né, que depois pega uma lição e não sabe nem o que está acontecendo. Então eu quero confessar aqui para vocês que eu prefiro pegar aqueles que estão ali dizendo eu posso, põe na escala, né? E quando não tem ninguém eu mesma dou, porque eu quero conservar esse objetivo. Então quem está na escala, não só de 8 e 9, em todas as escalas, tem que se inteirar do assunto. Por isso nós vamos começar a fazer reuniões mais frequentes. E isso, tudo que o Luiz falou, é importante, porque se a gente marca daqui de 2 em 2 meses uma reunião, a gente até facilita, faz sábado à tarde, antes da reunião de sábado, para que quem já vem já fique, esteja presente. Porque senão como é que vai ficar assim, inteirado do assunto? As escalas sempre são boas, assim, ficam melhores, quando acontece assim, ó. Por exemplo, eu dou a aula, o Estevão me assiste. O Estevão recebe já o outro material, e assim vai adiante, sabe? Um assiste o outro. E aí está inteirado do assunto anterior. Então, seria, à medida do possível, nós podemos fazer esse tipo de escala. Tá? Então, sempre seguindo, um assiste e o outro dá. Mas, pelo menos, se não der, que todos nós estejamos inteirados do assunto. Porque senão vai dar uma aula lá bem fora. Nós não alcançamos o objetivo daquele tema que estamos trabalhando. Outra coisa, se nós estamos muito distantes da equipe, nós ficamos sem expectativa. Então, nós temos que ter expectativa, assim, o que será que o Espírito Santo vai fazer no coração das crianças? Nós não podemos ficar sem expectativa, né? Sendo usados por Deus. Que privilégio que nós temos de ser usados por Deus. Eu fico pensando assim, Senhor, como que Tu me escolheu? Eu sou uma pessoa de tantas falhas, mas Tu me escolheu. Eu quero fazer bem. Então, quando as equipes não funcionam, para mim é uma dor. É uma dor porque nós já tínhamos equipe que funcionava. Então, eu vejo assim a pandemia que foi uma estratégia do inimigo também, que nos dispersou, né? Não só a equipe das crianças, mas muitas coisas. Mas nós temos que ter um espírito de equipe. Nós temos que colaborar uns com os outros. Temos que estar perto. Aconteceu que a fulana ficou doente, eu vou substituir. Estar pronto a isso. Isso tudo que o Luiz falou, a concentração no trabalho, ela é muito importante. Eu posso fazer muitas outras coisas, mas se eu não me concentro naquilo que o Senhor determinou para mim, eu não vou fazer com qualidade. Eu não vou fazer com excelência. Então, tudo que o Luiz falou aqui, a gente assina embaixo, né? Então, agora de tarde, nós vamos nos ocupar com a Páscoa, com o retiro de Páscoa, com as nossas escalas. Então, vamos
propor no nosso coração de fazer esse trabalho com excelência, para que nós possamos ver as nossas crianças crescidas e firmes no Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu vejo muitas das nossas crianças que eram crianças trabalhando hoje com crianças. Vocês não sabem a alegria que nós temos de ver que crianças que passaram por nós estão já trabalhando e que estão firmes. E nem todos estão trabalhando, mas eu entro aqui numa reunião de jovens, a gente conhece quase todos, ou às vezes não reconhece, porque cresceram tanto, né? Mas às vezes alguns falam alguma coisa. Isso traz tanta alegria. Eu quero dizer que vocês vão ter essa alegria também, de ver crianças que vocês ensinaram, adultos firmes servindo o Senhor. Bem, alguns podem ter pensado assim, né? Depois dessas palavras aí, tanto do Luiz, como agora no final da tia Heloísa, né? Como disseram lá os fariseus com respeito a Jesus, puxa, duro esse discurso. Né? E realmente foi uma palavra dura. A ilustração que o Luiz fez hoje, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Foi algo que Deus revelou para ele, né? Essa história do Jefté, né? Mesmo que ele tinha vencido e capturado tantas cidades, né? Ele ali, no caso, ele fez um voto precipitado. Que agora a primeira pessoa que aparecer, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Jamais ele teria imaginado nos seus melhores sonhos, né? Que ia aparecer a filha dele dançando, tocando tamborim, certo, louvando o Senhor, né? Aí eu imagino que ele levou naquela hora uma facada no coração. Não, meu Deus, ela, minha querida filha, te põe no lugar daquele homem. Mas como o voto ao Senhor era uma coisa muito séria, muito sagrada, né? Ele não podia voltar atrás e acabou sacrificando a filha. Então, o que a gente tira dessa lição, né, é nunca faça votos precipitados, né? O próprio Pedro, né, discípulo de Jesus, que dizia, né, por amor de ti, serei fiel até a morte. Algo assim ele falou, né, parecido. E Jesus disse, de fato eu te digo que antes que o galo cante me negarás 3 vezes. Naquele arrobo, como se diz, de dedicação, de querer servir ao Senhor, até que ele disse uma coisa boa, mas o nosso coração muitas vezes nos engana e dizemos coisas assim que a gente não pode prever, né? Então a aplicação que ele fez no fim, assim, né, que crianças poderão estar se perdendo por causa de atitudes impensadas nossas. A parte foi muito forte, né? Isso que eu nunca tinha pensado nessa aplicação, né? Vivendo e aprendendo, meu querido companheiro. É uma ilustração forte, mas cabe, né? Cabe com respeito ao nossa tendência, que ele explicou bem aqui, né? Ao relaxamento. A falta de dar importância a um ministério tão lindo como esse, né? Alguns podem estranhar, né, que eu mesmo na minha vida, junto com a Heloísa, né, escolhi como prioridade no passado esse ministério com as crianças. Claro, depois Deus foi mudando, né, isso foi por um período da minha vida, e aí eu passei a me importar mais com todo o contexto, não só da criança, mas dos pais, né, que tem que ser bons instrutores dos filhos, e passei a enfocar melhor, no caso, a família inteira, né, e não só as crianças, que eu sei que foi Deus que me revelou isso. Mas também nunca descuidamos, né, querido, do trabalho com as crianças, ajudando os pais,
o que nós já estamos fazendo quase 50 anos nessa comunidade. Muitos professores passaram por nós, né? Tivemos tempos muito difíceis antigamente, que era difícil conseguir assim uma boa equipe. E uma irmã, uma vez em profecia, disse para nós: não desanimem, não desanimem, continue nesse ministério. Isso há muitos anos atrás. E ela também profetizou que nós iríamos trabalhar com criança até o fim de nossas vidas. Então vocês já estão vendo um velhinho aqui, né? Às vezes já está meio balançando. 81 anos vou fazer esse ano, né? E a minha esposa também, mas é bom para nós também o que nós estamos vendo aqui hoje, é uma recompensa do nosso ministério, que eu me lembro, Heloísa, nunca tivemos uma equipe tão grande, né? Já? Mas hoje, olha, um dos recordes, 50 pessoas estou contando aqui. Claro, alguns não estão engajados, alguns estão começando a se engajar, né? Mas aquilo que a Heloísa falou também tem acontecido, que muitos começam e devido aos outros interesses vão largando o trabalho com as crianças, né? E esse tempo de pandemia realmente foi difícil, porque ainda colaborou para que alguns relaxassem, alguns desistissem de trabalhar conosco. Até certo ponto a gente entende isso, né? Porque Deus pode preparar para vocês outros ministérios, alguns talvez vão gostar mais de trabalhar com os jovens, mais adiante, ou com os adolescentes, tudo isso nós compreendemos. Mas aqueles que tiveram chamado, né, como foi o nosso caso, para fazer, estar nesse ministério, não deviam deixá-lo. Deviam ser fiel ao Senhor, ao chamado que Deus lhe deu para cada um de vocês. Oramos um pouco. Muito obrigado, Senhor amado, por essas palavras que ouvimos hoje. E queremos te pedir, cada um de nós, Senhor, que tu nos ajude a entender, cada um de nós, o perfeito propósito que tu tens para cada uma destas vidas que aqui estão, Senhor. Todos estão com esse desejo de te servir e estão ainda buscando no Senhor qual a área que deverão atuar mais dedicadamente. E que tu vais mostrar para eles também, Senhor. Quem sabe aqui teremos futuros pastores, presbíteros, até apóstolos. E te agradecemos por essa equipe que está sendo treinada tanto para o trabalho com crianças, como no discipulado a Cristo. Abençoamos em nome de Jesus cada uma dessas meninas, moças e rapazes que aqui estão, para que eles possam realmente discernir e estar dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim te pedimos, Pai amado, em nome de teu Filho querido. Amém.